Eu acho que o humor, na verdade, não é o que mudou foi a sociedade. E a sociedade, hoje em dia, pede um humor, eu acho, mais consciente das suas políticas, sabe? Humor mais em contato com as demandas, por exemplo, das minorias. Então, eu acho que o humor, na verdade, ele não está mais odioso, mais conservador. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que a gente tem a consciência do conservadorismo do humor. Eu sou um defensor apaixonado da liberdade. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, mas eu acho que elas são obrigadas sim a se responsabilizar por isso. No entanto, o caso Charlie Hebdo não é um caso de responsabilização. Eu não acho que os ataques têm alguma coisa a ver com islamofobia, por exemplo. Não mesmo. Eu não acho que que eles devam ser punidos pelo que eles falaram. Mesmo, porque o que eles falavam, e eu sou muito fã do humor deles, era sobretudo uma crítica à religião, tá? E nunca à cultura árabe. E eu acho que a gente tem sempre que separar as duas coisas. Uma quantidade gigantesca de árabes, por exemplo, que não é islâmica. Né? Que não é. Então acho que isso daí é fundamental a gente perceber. O Charlie Hebdo, por exemplo, tem muita gente que confunde, achando que eles eram, por exemplo, críticos à imigração islâmica na França, o que não é verdade. E a prova disso é que os ataques não vieram dos imigrantes islâmicos. Os ataques vieram do Estado Islâmico, esse sim aparelhado. Você não pode confundir as duas coisas. Então eu sou sempre a favor de bater no poder, no poderoso. Por isso que eu bato, por exemplo, na bancada evangélica, e não na pessoa que tem sua fé cristã e não interfere na vida de ninguém com essa fé. Então o meu problema é com o poder, nunca com as potências. Eu gosto muito do humor que ajuda a viver, que explica a vida, o humor que une as pessoas e não que separa, o humor que abraça a poesia e também a tristeza, o humor que não nega, eu acho, não nega a poesia mesmo, assim, que tem empatia, sabe? Acho que empatia é uma palavra muito fundamental do humor e da vida, eu acho. A gente tem que aprender a rir com empatia. A liberdade da internet é enorme, assim como a do teatro, porque não tem filtros. Você fala e o espectador recebe. Eu gosto muito dessa liberdade, dessa relação horizontal entre espectador e produtor de conteúdo. É uma relação que tem no teatro e na internet. Infelizmente, na televisão, ela não é muito possível, porque tem 1 trilhão de filtros. No entanto, eu acho que a gente está caminhando sim para uma televisão mais livre, por causa da competição com a internet. Eu acho que a internet está empurrando a televisão para a liberdade, forçosamente. Eu acho que o termo politicamente correto precisa ser significado. O que a gente está querendo falar com isso? O que é a correção na política? Então, eu acho que o politicamente correto, eu nem sei exatamente o que é. Agora, o politicamente responsável é outra coisa. Eu acho que o humor tem sim que ser politicamente responsável por aquilo que ele diz. Agora, a correção na política, eu acho que ela não existe. Não. Eu acho que o humorista em geral tem medo, mas eu acho que é um medo justificado. Assim como o jornalista tem medo, eu acho que o medo muitas vezes, ele é parte de um processo civilizatório, no qual você precisa sim um pouco ter medo do que você vai dizer. Então, acho que antigamente, por exemplo, o humorista, em geral, muito popular, muitas vezes saído de uma classe média alta, um cara, enfim, ou mesmo não saído, mas um cara que tem espaço na mídia, ele não estava acostumado a ser responsabilizado pelo que ele dizia. Né? Você vê, por exemplo, em geral, não só o humorista, o jornalista, era mais livre, será? Ou era mais irresponsável? Eu acho que é essa discussão que a gente tem que promover. Né? Quando você vê, por exemplo, as barbaridades que se faziam, enfim, em termos de humor, por exemplo, a quantidade de caricaturas racistas que tinham, ou então não existia, eu acho que no humor, por exemplo, antissemita nos anos 30, você vê assim, isso era humor ou isso era preconceito? Enfim, eu acho muito interessante a gente problematizar isso.